Aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, Paulo em Malta. Versículo 1 fala assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa de ver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual os recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e de desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, veja que palavra maravilhosa. Quando Paulo ele começou a pregar a palavra do Senhor, a pregar o Evangelho, e eles seguiam, como todos os apóstolos, os sinais seguiam a eles. Então ali onde eles chegavam, havia batismo do Espírito Santo, haviam curas, haviam tantas coisas maravilhosas que Deus ia fazendo, E acontece que o povo, os invejosos, os rebeldes, os que não queriam saber da obra de Deus, eles começavam assim a perseguição, começaram a perseguir os apóstolos, inclusive Paulo. E veja bem, Paulo, com todo aquele seu fervor, Deus um dia fala assim para Paulo: olha, Paulo, você vai para Roma, é necessário que você vá para Roma, porque lá em Roma você vai pregar para reis. Amém. Aí, quando interessante, sabe o que é, irmãos? Que quando Deus fala uma coisa pra gente, quando Deus promete algo pra gente, por exemplo, você vai para Roma, a gente já imagina o quê? Alguém vai me dar uma passagem de avião, eu vou chegar lá, vai ter um povo que vai me recepcionar, eu vou numa igreja maravilhosa, Então a gente pensa, sonha e pensa tantas coisas quando Deus nos dá uma promessa. Mas os planos de Deus, muitas vezes, são outros. Não são aqueles que a gente, que nem ali, às vezes a gente quer ajudar Deus, A gente fala assim para Deus: eu acho que Deus podia fazer assim, já vai dizendo tudo para Deus, faz assim, assim, assim. Aí Deus fala: não, vai ser do meu jeito. Peraí, calma lá. E hoje o Senhor já falou aqui, usando o nosso irmão Manuel, que há um tempo, nosso irmão Manuel é nosso irmão Gilson, que há um tempo determinado para todas as promessas que Deus tem na tua vida. Mas, às vezes, você tem que fazer um desvio para Malta.
Sabia disso? Às vezes você não vai diretamente para receber a bênção que você tanto almeja. Às vezes você tem que dar uma passadinha em Malta. Então o que estava acontecendo com o apóstolo? Ele foi pregando a palavra, fazendo a obra de Deus e de repente foi condenado, né? Foi preso, foi condenado. E quando ele foi preso, foi condenado, alguém foi falando com ele, falou, quer saber? Eu apelo para César. Mas como ele apelou para César, ele tinha que ir para Roma. Então tá bom, prende o Paulo aí, com os outros prisioneiros, tem um navio aqui que vai levar vocês para Roma. Entraram no navio, e o navio estava passando por um momento difícil, e Paulo fala assim, olha, chama o capitão lá e fala assim, olha, é melhor não ir agora, vamos invernar aqui, vamos passar o inverno aqui, melhor não irmos agora. Mas imagine, isso é um prisioneiro, né? Quem que ia acreditar no prisioneiro? Não, vamos lá, porque o piloto, o capitão, ele sabe mais, ele entende, vamos lá. Então vem aquele vento, eu e o Aquilão, e pega o navio e agita o navio, e a história os irmãos já sabem, né? Que foi aquela tempestade horrível, que foi abatendo as pessoas. E eu falo para você uma coisa, que muitas vezes nós passamos por tempestades que a gente não esperava. Ou alguém pode até chegar para você e dizer, olha, toma cuidado, olha, não vai por esse caminho, faz aqui. Aí você fala, mas quem é esse aí que está me falando? Eu vou dar ouvidos para essa pessoa. Irmãos, Deus, ele tem as pessoas certas, no momento certo. Olha como Deus está falando sobre o tempo, né? Deus tem as pessoas certas na hora certa, no momento certo, para nos ajudar, para nos orientar. Por quê? Porque nós somos de Deus. Já pensou nisso? Você é de Deus? Você pertence a Deus? Ele morreu por você? Sabe que alguém falou assim uma vez, se não existisse mais ninguém no mundo, só você, mesmo assim Jesus morreria na cruz por você. Então ele é amor, ele é um Deus amoroso. Então, voltando na palavra, Paulo, ele fica naquela luta. Porém, uma coisa que eu observo na vida de Paulo é que no meio daquela tempestade toda, ele estava em oração. E aí ele tem uma visita do anjo, e o anjo fala assim para ele, olha, Deus te deu todas essas almas que estão aqui, mas eles têm que ficar no navio, não pode sair do navio. Então, ele chega no comandante e fala, olha, essas almas que estão aqui, todas elas o Senhor tem me dado. Ninguém aqui vai morrer. Ninguém vai morrer. Vai todo mundo ser salvo. Então era uma palavra que todos gostariam de ouvir. Era uma palavra que as almas ansiavam ouvir. Porque estavam no meio daquele nevoeiro, daquela tempestade. Então quando Paulo ele faz aquele comentário ali para todo mundo, eles já começam a olhar Paulo com outros olhos. Porque, queridos, veja bem, se você está no meio de uma tempestade, mas está tudo difícil. Na tempestade é vento para cá, é frio para lá, está tudo difícil. Mas você não está só numa tempestade. Ali no navio havia muitas pessoas e todos estavam numa situação difícil. Mas que nós possamos ser como Paulo. O que Paulo fazia? Paulo orava. Paulo orava e recebia visita de anjo. Olha que coisa linda! Recebia visita de anjo. E o anjo falava com ele no meio da tempestade. E Paulo consolava aquelas pessoas, aqueles homens
homens no meio da tempestade. Será que um dia nós vamos ter essa maturidade? O nosso irmão falou sobre isso também, sobre maturidade. Será que um dia nós vamos ter essa maturidade de estar no meio de uma tempestade, sendo açoitado para lá e para cá pelos ventos, e ainda ter uma palavra para dizer para aqueles que estão ao nosso lado, passando pelo mesmo problema? Aleluia! Eu tive depressão, tomei remédio 5 anos, pois eu posso hoje conversar com as pessoas que têm depressão. Eu posso entender o que passa uma pessoa com depressão, porque eu passei por isso. Eu fui curada por Jesus. Ele me curou. E eu posso dizer para aquele que está depressivo: olha, Jesus te cura. Aleluia. Porque passei por isso. Então ali estava Paulo passando por aquela tempestade, até que eles vão dar em uma ilha. E que ilha era aquela? Eles nem sabiam. Aquela ilha era a ilha de Malta, como nós lemos, Malta. Então Deus falou para Paulo: Paulo, você vai para Roma. Porém, Paulo, pela mão de Deus, faz um desvio e vai parar em Malta. Mas por que Malta? Porque ali em Malta havia um grupo de pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Aleluia. É assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor espera de nós, que nós sejamos como Paulo, essa pessoa que aceita a vontade de Deus, que aceita fazer o desvio para falar, para evangelizar, para curar pessoas, almas que necessitam. Aleluia. E o interessante é que, estando Paulo lá, nós lemos na palavra, Paulo não chegou lá, sentou e ficou olhando: eu sou prisioneiro, deixa o povo aí que faça. Não. Paulo se levanta e começa a pegar as madeiras lá, os gravetos. Mas ele já não tinha feito uma grande fogueira? Tinha. Mas se aquela fogueira grande não for alimentada, ela fica pequena e ela se extingue, principalmente na chuva. Então vai ele lá e ajuda, e vai pegando, pega graveto daqui, pega graveto dali, e vamos colocando na fogueira. Aí uma víbora pega na mão. Sabe o que eu entendo aqui nessa palavra? Que Paulo, ele poderia simplesmente cruzar os seus braços e dane-se o mundo, não é assim? Quantas vezes a gente fala isso, né? Dane-se, né? Mas não é assim que o servo e a serva de Deus tem que fazer. A serva, o servo de Deus, precisa descruzar os braços, né? E tem que ajudar. Vamos pegar o graveto? Vamos pegar o graveto e vamos ajudar essa fogueira? Vamos ajudar para que essa fogueira não se extingua, para que essa fogueira continue aquecendo aqueles que estão ao redor dela. Então muitas vezes a gente está em situações assim: lá no meu trabalho está difícil, aquele lugar lá que vai acabar falindo mesmo, que vai tudo, né? Espera aí, não é assim. Vamos pegar o graveto? Vamos pegar o graveto e vamos ajudar essa empresa a não falir. Essa escola, esse estudo, isso aí já deu o que tinha que dar. Não, vamos pegar o graveto e vamos ajudar? Aquele meu amigo, aquele meu filho, isso aí não dá mais nada. Não! Vamos pegar o graveto, vamos ajudar? Vamos ajudar a aquecer? Vamos ajudar a esquentar? Porque todos estão na mesma situação. Uns têm mais frio, outros têm menos, mas todos estão na mesma situação. Então precisamos e fazer a nossa parte. Aleluia. E Paulo fez a dele.
Pegou aquele gavete e falou, e agora vem uma cobra e pega na mão dele. Pegou na mão dele, as pessoas olharam e falaram, esse homem é homicida. Esse homem vai morrer, vai inchar, vai... Não. Se beberes alguma coisa mortífera, não nos fará dano. Pegarão nas serpentes. Não é assim que Mateus fala? Mas ali Paulo não pegou na serpente, a serpente pegou nele. Mas o que acontece com Paulo? Chacoalhou a serpente no fogo. E está tudo certo. E está tudo bem. Queridos, presta atenção naquilo que Deus está falando com você hoje. Aquilo que pegou muitas vezes na tua mão, chacoalha no fogo. Não deixa atrapalhar a tua vida, não. Aquela palavra que você ouviu, que veio direto para o teu coração, não aceita não, chacoalha no fogo, porque isso é o inimigo tentando te parar, tentando fazer você se prostrar, tentando colocar medo em você. Paulo podia falar, ai meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Não, Paulo chacoalhou no fogo e acabou. Sabe? Tem uma palavra que diz assim, com tudo que deves guardar, guarda o teu coração. E como eu guardo meu coração? Levantando o escudo da fé. Se a pessoa vem, eu já percebo que a pessoa vem para me ofender, para me magoar, para me deixar triste. Eu não deixo entrar no meu coração. Eu levanto o escudo da fé. Aqui no meu coração não. No meu coração eu vou guardar. Porque se a palavra diz assim, com tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Então quem tem que guardar o coração? Sou eu. Eu que tenho que guardar o meu coração. Não vai ser o fulano, o ciclano, o meu esposo que vai guardar o meu coração. Eu tenho que guardar. Então eu tenho que lutar por mim. Como que eu vou poder buscar as almas que estão lá se eu nem a mim não estou me cuidando? Né? Então, palavras malditas, palavras de maldição que lançaram muitas vezes, palavras que te magoou, palavras que falaram até mesmo entre casais. Isso o inimigo usa demais. Guarda teu coração, não deixa entrar. Não deixa entrar nem no coração, nem na mente, em lugar nenhum. Não deixa entrar. Repreende, manda embora em nome de Jesus. E você vai ver a vitória. A vitória é da parte do Senhor. E aí o que acontece? Paulo, ele estava ali, chacoalhou a vida, não aconteceu nada. E aí as pessoas olham para ele agora, esse homem não é humano, esse homem é Deus. Olha o que viram nele. Viram Deus nele. Viram Deus na vida de Paulo. É isso. É isso que precisam ver nas nossas vidas. Sabe? Nossa, mas nada pega desse homem. Não. Viram Deus na vida dele. Olha, esse homem tem algo aí, tem um mistério nele. Tem um mistério nele. Aí vai, alguém chama ele e fala, olha, o dono aqui dessas terras, aqui, ó, chama Públio, ele tem um pai, o pai dele está doente. O pai dele está com, como é que é o nome? O que era mesmo? Desinteria? Desinteria. Aí vai Paulo lá e ora pelo homem, faz a obra de Deus, ele é curado, e no outro dia está lá a filhinha, né? Querendo a cura. O povo querendo a cura, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Quebrou alguma coisa aí? Isso é muito bom, porque ele teve a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Agora veja o que aconteceu. Paulo chega ali, eles eram apenas náufragos. Agora quando os nativos veem aquela obra que Deus começa a fazer, as coisas mudam. Agora eles acham até que Paulo é um Deus, porque vem Deus na vida dele. E agora na hora que é para eles ir embora, continuar a viagem, eles preparam muitas coisas
coisas maravilhosas para que eles levem na viagem. Então veja bem, fazendo a obra do Senhor, o Senhor supriu até o que eles perderam. Ele teve um outro navio que parou lá, né, que estacionou lá. Eles puderam pegar carona nesse navio e levar provisões que as pessoas ali deram para eles. Então veja, muitas vezes nós temos uma malta na nossa vida. Ah, mas Deus me chamou para uma grande obra. Mas até eu chegar lá onde Deus me prometeu, eu vou ter que passar por um caminho, né? Um exemplo assim, ó. Esta é a obra de Deus na minha vida aqui, ó. Aqui é a obra de Deus na minha vida. Eu tô aqui, né? Aí tem uma cadeira aqui no meio. A obra tá lá, eu tô vendo. Oh, promessa! Deus me prometeu aquela bênção. Eu vou ter que chegar lá. Aí eu saio. Pum, tem uma cadeira na frente. Um obstáculo. O que eu faço? Eu sento e choro. Ai, meu Deus, isso nunca vai acontecer. Olha essa cadeira na minha frente. É assim que eu faço? Não. Eu vou orar ao Senhor e pedir sabedoria. Senhor, eu contorno por aqui ou eu contorno por aqui? Eu busco de Deus. Aleluia. Então aí Deus fala comigo, não, contorno. Aí, eu muito bobinha, em vez de continuar orando, eu continuo aqui. Ai, Deus me prometeu aquele jarro de água. E eu tô aqui, ó. Não sei, eu tô perdida, não sei para onde eu vou. E eu tô rodeando a cadeira, e agora? Por que eu tô rodeando a cadeira? Porque eu tô olhando para o chão. E eu estou olhando para o chão, quando na verdade eu preciso olhar para quem? Para o alto. Olha para Jesus. Meu Deus, obrigado, Jesus. Glória. Ele tem a direção certa. Aleluia. É Ele quem faz você caminhar até a tua bênção. Deus falou que você vai ser grande e você vai ser grande. Meu Jesus. Se Deus falou que Ele vai te dar a bênção que tanto teu coração deseja, Ele vai te dar a bênção. Sabe por quê? Quando você desejou no teu coração, que você sentiu que Deus estava te chamando para uma obra, este desejo já veio dele. Já foi ele. Quando você recebeu uma profecia dizendo aquilo é teu, vou te usar nisso, era somente uma confirmação daquilo que Deus já tinha falado no teu coração, já tinha te dado. E quando Deus fala, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Aí você me fala, mas Deus, por que eu não recebi ainda então? Por que está tão difícil? Dá uma avaliada. Vamos pensar. Será que eu não estou rodeando a cadeira? Será que eu não estou andando em círculos? Peraí, vamos olhar para Jesus. Será que o que está precisando não é um jejum? Uma oração a mais? O poder de Deus a mais? Uma orientação a mais do Espírito Santo? Um olhar de fé? Uma profecia da minha boca? Eu vou receber a minha bênção. É a profecia. O que Deus fala para Ezequiel?
Deus pega Ezequiel, leva ele lá para o vale de ossos secos. E Ezequiel para lá no vale e olha, sem entender muito bem, né, o que ele estava fazendo ali. Aí Deus fala para ele: Ezequiel, podem esses ossos reviverem? Mas quem já viu isso? Quem já viu? Se a gente vê morto, ressuscitar já é difícil. Ah, ver osso. Aleluia. Né? Glória. Aí Deus fala, e aí Ezequiel ainda fala: olha, o osso estava seco, ele estava sequíssimo. Sequíssimo. Não tinha nada. Sequíssimo. Aí o que Deus fala para ele? Mas, Ezequiel, profetiza. Por quê? Por quê? Porque o homem, a mulher de Deus, só recebe uma bênção se ele profetiza. Começa a profetizar. Começa a abrir a tua boca e falar coisas boas. Falar coisas de Deus, profetizando. Nossa, mas é impossível. Era impossível o osso reviver. Mas Ezequiel profetizou, o osso reviveu. Ficou um exército lá, tudo de corpo morto. Aí Deus pergunta para ele: Ezequiel, aí Deus, e agora? Profetiza para quem? Para o Espírito. Mas como? Se eu vou profetizar para o Espírito? Vem Espírito dos 4 cantos da terra e entra nesses mortos para que vivam. Aleluia. Glória. Quantas pessoas têm promessas que estão mortas? Estão mortas. Talvez não seja o osso sequíssimo, mas está lá o defuntão lá. Profetiza. Você é profeta. Aleluia. Deus te colocou aqui hoje como profeta. Glória. Abre a tua boca. Fala coisas boas, coisas de Deus, aquilo que Deus põe dentro de você. Se Deus falou, vai fazer, vai acontecer. Eu estava esses dias, essa semana. Bom, eu tive mais uma netinha, né? Você sabe. E eu estava tão assim aflita, tão sem paz, né? E eu estava assim sentada no sofá, tão aflita. E a Helena falou assim para mim: mãe, faz aquilo que a mãe falou para mim fazer. Fala a palavra. A palavra. De acordo com o que a mãe está sentindo. E eu falei: nossa, Helena, é mesmo, né? Sofrendo à toa aqui. Aí eu comecei: eu tenho o príncipe da paz. Aleluia. Então eu tenho paz. Eu tenho o príncipe da paz. Então eu tenho paz. Eu tenho o príncipe da paz. Então eu tenho paz. Não sei para onde foi minha preocupação. Porque Deus é Deus. A palavra, o poder da palavra. Começa a falar: não reclama, não murmura, não reclama, não fale nada mal, mas fale coisas boas. Aleluia. Começa a profetizar. Às vezes esses dias eu passei uma palavra lá no grupo, fala assim: quando eu estiver com uma dor, né? Então eu citei isso aqui: estiver com uma dor, Ele levou sobre si todas as minhas dores, né? Então vamos trabalhar a palavra de Deus na nossa vida. E aí nós vamos ver a nossa vida mudar e as coisas começarem a acontecer. Porque nós vamos ser pessoas bíblicas. Pessoas que sabem, que conhecem a palavra e que não só sabem, não só conhecem, mas vivem a palavra. Muitas vezes você olha e você vê: poxa vida, tantas promessas, né? Mas às vezes a gente tem que dar uma desviadinha na malta. Tem que passar um pouquinho por malta. A gente não sabe qual é o nosso malta. Mas todos nós temos uma malta.
Mas se você está passando por Malta, está passando por ela, louve a Deus. Aleluia. Porque quando você sair de Malta, você vai sair suprido para a glória de Deus. Vai sair cheio, vai sair abençoado. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele nos abençoa, Ele nos fortalece, Ele nos enche do seu Espírito Santo. Por isso que eu estava falando semana passada para o Gabriel. Falei, Gabriel, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Nós precisamos conhecê-lo, porque é Ele que nos instrui, que nos fala, que nos revela, que nos mostra. Então, meus queridos, vamos nos firmar mais no Senhor. Vamos estar mais atentos com a palavra do Senhor, estar mais firmes, né? Hoje eu estou vendo aqui, nós estamos num grande número, um bom número. Glória a Deus por isso.